Seria esse o episódio mais polêmico de Stranger Things 5? Bem-vindos aos fatos e curiosidades da quinta temporada de Stranger Things, episódio 7. Esse é o episódio em que finalmente a gente vê todos os personagens se reunindo, mas não pra lutar. Dessa vez eles se reúnem pra entender com o que de fato eles estão lidando. E depois de uma temporada inteira em coma, a Max finalmente acorda e consegue estar junto nessa dinâmica do grupo. A cena em que a Max acorda, ela foi tão forte que gerou uma comoção real no set. No momento em que eles estavam ali gravando, tudo ficou em absoluto silêncio. E uma sequência de choros tomou conta no set daquele dia. Todas as lágrimas captadas pelas câmeras eram reais, porque o elenco todo, a equipe, se emocionou com essa cena. Nesse episódio, a gente finalmente é apresentado ao covil do Vecna, onde ele estava mantendo as crianças. Esse covil ele foi apelidado carinhosamente pela equipe de direção de arte como a Árvore da Dor. O cenário ele foi construído num estúdio e a ideia era misturar características dos aracnídeos com a própria essência do Vecna. Para isso foram testados vários tipos de materiais diferentes, de texturas e cores diferentes, para dar esse aspecto meio grotesco, gosmento, ao mesmo tempo rígido. O Vecna nessa cena, ele foi literalmente suspenso no ar. Com a ajuda de um harness, um cinto e alguns cabos de aço, ele foi içado para gravar suas cenas nesse ambiente. Aqui a série finalmente revela pra gente uma das perguntas que a gente tinha desde a primeira temporada. O que de fato é o mundo invertido? E a gente descobre que ele não é uma outra dimensão, e sim uma ponte, que une Hawkins a um lugar que eles chamam de o Abismo. Essa cena é uma das mais importantes da série, e por isso os diretores tiveram muito cuidado com ela. O desafio da direção nessa cena era captar cada microexpressão e cada dinâmica dos personagens, tentando aproveitar um pouco de tudo que estava acontecendo por ali sem perder nada. Por isso a câmera faz movimentos lentos e bem sutis. O Dusty é encarregado por explicar pra gente como funciona o mundo invertido. E como essa explicação é muito importante pra série, os diretores optaram por fazer um diagrama visual. A cena em que ele desenha ali naquele quadro transparente, ela foi feita propositalmente para que o público não perdesse nenhuma informação do que estava sendo contado ali. Porque, segundo eles, é mais fácil entender uma coisa quando você tá visualizando ela do que só ouvindo alguém contar. O Steve, que sempre estava ali tentando acompanhar os planos da galera, agora ele é a peça principal que arquiteta esse plano. E isso foi um presente que a direção deu pelo personagem do Steve ser tão querido, para mostrar pra gente que ele nunca foi burro, e sim subestimado. E então a gente chega no momento mais silencioso desse episódio, a confissão do Will. O Will finalmente se aceita e diz em voz alta para todo o grupo quem ele realmente é. O Noah conta que ele leu essa cena durante dias e queria decorar cada detalhe para que no momento que essa cena fosse gravada, ele não se prendesse ao texto. Ele simplesmente largou o roteiro e se permitiu sentir o que o Will sentiria naquele momento. Foi a primeira vez que ele recebeu aplausos no set de filmagem. Segundo os Duffers, esse já é um arco que foi construído ao longo de várias temporadas e que se fecha aqui, para que ele chegue a essa batalha final com a maturidade e a confiança que ele não tinha antes. O episódio termina com o grupo indo até o mundo invertido e uma pequena troca de olhares entre a Eleven e a Callie. E isso deixa a gente com aquela pontinha de curiosidade e uma pulga atrás da orelha. Que nos indica que mesmo se o plano deles for bem sucedido, será que essa personagem, ela vai ter o fim que ela merece? Ela vai terminar viva? E se você quiser saber o que acontece, me segue aqui. Eu vou trazer pra você todos os fatos e curiosidades do último e mais aguardado episódio final de Stranger Things.